Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 14 de julho do ano de 2025. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Muito bom dia. 6 horas da manhã, 0 minutos, do dia 14 de julho de 2025. 14 de julho de 2025, 6 horas da manhã, 01 minutos. As tarifas já colocadas para Putin ficaram estabelecidas na publicidade, 500%. Ao contrabando, favorecendo o contrabando do petróleo iraniano para o Brasil, dando default na Petrobras. A Petrobras alegava que essas barcaças cheias de petróleo vinha das bacias de proteção de petróleo da Petrobras. E, em realidade, era contrabando de petróleo iraniano, que entrava no porto do Rio de Janeiro e era levado para a Rússia, para o refino. E de lá ele vinha como gasolina. Um país que tem prospecção de petróleo não tem refinaria. Ou seja, é um golpe, é atravessar, é contrabando. Então a tarifa do Brasil agora não é mais 50%. Agora a tarifa do Brasil é 170%. Neste dia 14 de 2025, 14 de julho de 2025. O que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, ele já abdicou. Ele saiu do governo ontem de madrugada, e quem estaria no lugar é o Alckmin. Mas o Alckmin tem prisão internacional preventiva por ser terrorista narcotraficante. Do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do ISIS, do DAESH, do DAS, ele tem contato de todos os narcoterroristas, conjuntamente com a sua liderança no comando da capital e no comando vermelho, como também nos terroristas que se encontram na Bahia e em 9 estados do Nordeste, que são o Estado Islâmico, o DAS, e que certamente já está à captura. Nós já temos aqui todos os adidos militares de 123 países, com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica nas fronteiras, 10 fronteiras secas e 7 no Caribe. Temos o QG para organizar todas as operações ao combate do narcoterrorismo, do fentanil, das drogas, destes comandos internacionais, que eles vieram da França, da Alemanha, da Europa, da Oceania, da África, da Austrália, todos se estabeleceram aqui no Brasil, em 26 estados, e eles têm as fronteiras para o contrabando de 17 países que se posicionaram: Colômbia, Venezuela, México, Equador, Peru, Chile,
Bolívia, Paraguai, Uruguai. Nós estamos falando dos cartéis dos narcotraficantes, que estão estabelecidos nesses países. E que, claro, os 123 países com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica estão para fornecer toda a logística de ajuda à defesa do território da República Federativa do Brasil e o seu povo. Povo que foi ludibriado, mentiram. Você vê o discurso do Lula. O Lula chega, como chega o Saad, né? Como é que é esse ministro da Economia? Que ele chegou, olha o discurso, olha o discurso. O Tarcísio, general Tarcísio, você nunca deu nada para o Brasil para querer ser postulado como governador. Você nunca deu do teu bolso alguma coisa. E você deu? Também não deu. O Lula deu do bolso dele alguma coisa? Não. Então, é uma retórica, como se você estivesse dizendo: vou pegar dinheiro para vocês, cidadãos brasileiros, e vou dar a casa própria, vou dar água, vou dar comida, vou dar picanha, vou dar gás. E o gás não vem, a picanha não vem, a Casa Minha Vida não vem absolutamente nada. Mas o dinheiro foi. O dinheiro que ele prometeu que era para você, ele tomou, ele roubou. O montante é 10 trilhões de dólares em menos de 4 anos. Um sujeito que rouba 10 trilhões de dólares em menos de 4 anos, mas você diz: mas ele não roubou 10 trilhões, é muito dinheiro para carregar. Não, ele tem quem carregue. E quem carrega? Os bancos que emprestaram e que estão administrando essa dívida. Ele chegou e falou: olha, eu vou roubar 10 trilhões de dólares, te interessa? Interessa. Quanto você vai me dar de propina? E eu te dou 200 milhões de dólares, te dou 220 bilhões de dólares, te dou 400 bilhões de dólares. O dinheiro está todo sendo colocado para ele não faz esforço nenhum. Ele usa o cartão de crédito do Brasil. Ele compra terras na África, ele compra roupa, ele compra comida, ele compra cocaína, ele compra pico, ele compra tudo. Esse sujeito que não é o Lula. O Lula, ele não tem esta parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esta parte aqui, ele não tem. Isso aqui, no Lula não existe. Entendeu? O Lula não tem isto aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, travando, a mão dele é isto. Do defunto. Entendeu? E aí aparece o sujeito com um toquinho. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção, presta atenção. Aqui não tem ninguém brincando. Nós estamos atrás desse filho da puta. Entendeu? Em Brasília. Nós estamos atrás do Alckmin, nós estamos atrás do Alcolumbre, do Hugo Mota, do presidente do PSOL, do PT, da puta que o pariu, todo mundo. Vocês estão com cagaço, estão com medo. O Alexandre de Moraes, o pessoal quis fechar o Congresso, dizer que está tudo fechado porque entrou o recesso. Não há recesso. Não há recesso. Ninguém sai de Brasília. Entenderam? Brasília foi tomada pelas tropas internacionais. Lá estão todos os militares internacionais. Já todos convocados pelo Supremo Tribunal Mundial. O Supremo Tribunal Mundial perguntou: quem ganhou as eleições dos Estados Unidos da América? Foi o senhor Trump, ele foi eleito. Perfeito, então ele vai ter que proceder conforme determinações. Muito bem, no dia 1º de janeiro de 2026, entra a nova moeda chamada Amero. E todo mundo tem que entregar o dinheiro, os dólares que tem por aí circulando. E tem que entregar também a própria moeda. E eles vão receber um crédito virtual de uma moeda com lastro ouro nos seus bancos centrais,
sempre e quando os bancos centrais estejam com a contabilidade perfeita. Entendeu? Se não tiver contabilidade perfeita nos bancos centrais desses países, eles vão ter que colocar na perfeição. Se não colocar na perfeição, não vão receber o amero. Não vão receber a moeda com lastro ouro. Isso é diretriz dada pelo Supremo Tribunal Mundial. Entendeu? Então, o senhor Trump, ele simplesmente, vem o secretário e fala, sim, pois não, olha, aqui tem, o senhor tem que assinar esse decreto, de que se trata? Esse decreto é para mandar a todos os funcionários públicos do primeiro escalão da administração, que estava o status quo anterior, Biden, Trump, Hillary Clinton, Bill Clinton, Bush, todos eles deixam de existir e todos eles vão ter que pegar todo o dinheiro que roubaram e entregar para o tesouro. Aonde que eu assino? O senhor assina aqui. Então, o Trump pega uma esperográfica, uma caneta, não é aquela de ponta fininha, não, é aquela grandona. E ele massacra e assina para todo mundo ver e mostra que ele assinou. Essa é a função dele. Entendeu? Então, quando chega e diz assim, olha, você quer ver, ajudar alguém, você está vendo que há alguma possibilidade de ajuda? E eu acho que tem, mas não tem ninguém que preste. Todo mundo recebeu dinheiro da USAID, todo mundo recebeu dinheiro do Bush, todo mundo recebeu do Obama. Aqui no Brasil, o Obama falava, o cara é você, Lula. Esse cara é você, Lula, você é o cara. E o Lula acreditou. Entendeu? Então ele continua roubando. E todos os dos Partido Democrata fugiram para o Brasil. Fugiram funcionários públicos para o Brasil, do serviço secreto, e se estabeleceram aqui. Claro, o sujeito trouxe uma graninha, achando que aí todo mundo diz, não, ele tem dinheiro, ele está rico, olha o carro dele, olha a mansão que ele mora, ele está bem, nós temos que falar com ele vai saber o que fazer, vai passar 4 anos e todo mundo vai voltar o que era antes. Não, não volta mais o que era antes. Acabou. Entenderam? Acabou. É outra administração, é outra forma de pensar. A tecnologia voou. Quando tem a guerra mundial declarada, que está declarada a guerra mundial, foi declarada para todos os países que receberam a cartinha do Trump, da mesma forma que recebeu o Lula, que ele disse, ele mandou um e-mail, isto aqui eu não vou receber. Foda-se se você não recebe. Estão te comunicando que fudeu, que acabou. Não é o senhor Trump. O senhor Trump está te chamando para uma conversa. Você não se dá por iludido? Então você vai ser taxado. Eu não vou pagar 50%. Então é 130%, Brasil. Você vai segurar 130% a partir de hoje. Começa em 1º de agosto. Entendeu? Porque você quer peitar. Você diz que você tem a China. Que China? A China faliu. Você utilizou o BNDES para pagar todas as mercadorias que eram exportadas para a China, via Cassex do Banco do Brasil. Você não precisou mandar dinheiro lá para fora, dizer que o BNDES é um banco internacional, porque se fudeu com essa. Então agora vocês se fuderam com o BNDES operando aqui, pagando mercadoria para a China. Entendeu, meu amigo? E também a Petrobras, sempre o mesmo crime, sempre a mesma merda. E vocês não aprendem. Políticos de merda. Entendeu? Senadores filha da puta. Partidos políticos filha da puta. Deputados federais filha da puta. Governadores filha da puta. Prefeito filha da puta. Falou, agora o Lula vai entregar dinheiro pra cacete. Vocês receberam o dinheiro que ele prometeu? Não. Quanto receberam? E eu recebi 20 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Aí eu fui pegar os milhões e caí em desgraça. Me botaram preso. E você vai falar? Não, eu não vou falar, porque se eu falar, eu morro. Então, meu filho, não é necessário você falar, porque você estava grampeado. Você foi grampeado por uma caixa de sapato. Entendeu?
um satélite que vê você, vê todo o teu calor do teu corpo. Ele ultrapassa o concreto, ele sabe quando você está no banheiro, ele sabe quando você está no telefone, ele sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. Monitorado, dia e noite, toda hora, todo minuto, todo segundo. Entendeu, meu amigo? Então, a casa caiu, literalmente. Então, o Brasil está tomado pelas forças que estão combatendo o fentanil, a rota da seda, droga vinda da China. Quem quis competir com eles foi o filho del Chapo, que pegou e falou: ô químico, vê como é que é feita essa porra, nós vamos fabricar. Aí o garoto começou a fabricar e quis mandar para os Estados Unidos. Aí fudeu. Entendeu, meu amigo? Então agora todos vocês estão agarrados, está todo mundo fudido. Os 17 países do narcotráfico da América Central e da América do Sul, está todo mundo fudido. Político, judiciário, todo mundo entrou, não tem para onde fugir. Entendeu? Então agora, de madrugada, já foram feitas as prisões e tem outras acontecendo agora a partir de 6 horas da manhã. Entendeu, meu amigo? Então fudeu, nós estamos pegando todo mundo. E vai sair daqui um contingente grande para um destino incerto, com sigilo de 100 anos. 100 anos de sigilo. Não é assim que opera esse careca filha da puta, Alexandre de Moraes, que tem sigilo no processo do Bolsonaro, que tem sigilo, que tem investigação de eterno da Polícia Federal e da puta que o pariu? Vocês estão pensando que vocês inventaram a roda, o espaguete, a pólvora? Vocês pensaram que vocês são os únicos assassinos? São os únicos terroristas? Hein, seu filho da puta? Você caiu do cavalo? Como é que foi? A tua mãe te jogou do berço? Qual foi a merda que tu fez? Entendeu, meu amigo? Então tá todo mundo fudido. E vocês querem insistir, querem dizer para a opinião pública, para o cidadão comum que não sabe ler, escrever, que mal sabe usar o aparelho celular, que ele tem que jogar pedra em ônibus? Vai jogar pedra agora em São Paulo, tu vai levar um tiro na cara, porque essa é a ordem dada. Entendeu, meu amigo? Você vai querer tacar fogo em ônibus? Você vai querer roubar celular? Tu vai ser morto. Porque é a ordem dada. Porque estamos em guerra. Guerra mundial declarada. Estamos em guerra declarada contra o narcotráfico. Entendeu? Estou sendo claro? Fudeu. Fudeu geral. Então não tem para onde correr, não tem mais você é inocente. Não, você não é inocente, você é conivente, você quer moleza, quer receber dinheiro. Entendeu? Então já foi tudo descoberto. Então agora o Lula não adianta ele sair do governo, não adianta o Alckmin sair do governo, eles vão ser pegos aonde eles estiverem. Não tem mais BRICS, não tem mais porra nenhuma, eles faliram com o sistema financeiro brasileiro. Então, quem vai tomar posse e administrar esta merda vai ser o sujeito que fez a melhor administração desde que existe governo na República Federativa do Brasil. Quem foi? O senhor Bolsonaro. O que ele fez? Ele fechou o cofre e não deixou ninguém roubar. E aí as empresas começaram a dar lucro. Por quê? Porque não tinha ninguém roubando. E isso vai ser feito. Mandato tampão. Entendeu? Estou sendo claro? E quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser ajudar, sai fora porque vai chover tiro, porrada, bomba e míssel. Vai jorrar sangue pra caralho. Agora o Marcola disse, eu não sou do comando da capital. O Fernandinho Beiramar, eu não sou do Comando Vermelho. Todo mundo está saindo fora. Entendeu, meu amigo? Porque quem comanda isso tudo é o Supremo Tribunal Federal. Lá é que é feito todo o arreglo. Lá eles colocaram a família judia russa
os Albert Hill, que quiseram matar o Rogério Andrade, querem matar toda a cúpula do Jogo do Bicho, colocam uma família contra a outra. São os filhos da puta. Porque querem os bingo, querem o Jogo do Bicho. Por que o Alcolumbre não aprova essa merda? Ele diz que não tem quórum. Quórum é a puta que te pariu. Tu recebeu dinheiro, todo mundo foi pago e vocês não estão procedendo? Então, meu amigo, se vocês não querem proceder, vocês são inimigo. Vocês estão querendo trazer mais gente filha da puta lá de fora para dominar aqui o Brasil. E não pode. Sinto muito. Entendeu, meu amigo? Então, já vai amanhecer um monte de nego aí com a boca cheia de formiga, todo furado. Vai aparecer a casa, o penthouse do ministro. O que aconteceu? Entrou um RPG, uma bomba de cartão, de cartolina. Entrou, explodiu, matou todo mundo. Ah, cadê a mulher? Cadê o cara? Sumiu. Onde ele está? Não sabemos o paradeiro. O ministro desapareceu? Desapareceu. Quem mais? A mulher dele. Deixou roupa, deixou carro, deixou tudo, saiu fora. Onde que ele está? Não sabemos. É assim que vai ser. Está sendo. Deu para entender, seus filhos da puta? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, desde que nasci. É meu nome e sobrenome, conforme determinação dada para sobrevivência. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, número 510 466 447 34. Plataforma Banco, Mercado Pago, na internet. Entendeu? Nos ajudem, por favor. Porque se não é o Brasil, eu estava fudido. Porque não pode entrar dinheiro lá de fora, porque eles botaram, não permitem, querem isso tudo que seja com os bancos. Os bancos querem mamar nas tetas. Entendeu, meu amigo? Então, a coisa pegou. Deu para entender? Estou sendo claro? Então, você se entrega. Se você for pego, for levado, abduzido, quando você chegar lá para ser passar pelos pelotões de arguição, que eles vêm de 8 em 8 horas, vai dizer: você conhece o Joãozinho? Não. Você conhece a Madalena? Não. Você conhece a Cristina? Não. Aí, depois de 8 horas, interrogatório: você conhece Joãozinho, a Madalena, a Cristina? Não. Na quarta vez você já disse: sim, eu conheço, porque você não dorme. Entendeu, meu amigo? Você é torturado para você falar, e você tendo vai vir o cônsul do Brasil. Ele vai chegar e vai dizer: oi, eu sou o cônsul do Brasil, você tem alguma coisa a dizer? Aí ele vai dizer: sim, liga para o fulano, para citano, diz que eu estou aqui e tal. Não, eu estou dizendo para o senhor tem alguma coisa para falar? Como assim? O senhor vai falar alguma coisa? Não, eu quero falar com meus amigos. Não, eu estou perguntando para o senhor o que o senhor tem para contar para ajudar a esta investigação. Senão o senhor vai passar pelas tropas de Inquisição, que vão vir de 8 em 8 horas perguntar as mesmas perguntas até o senhor falar, porque eles têm outros que já confessaram e que falaram do senhor. Então você pega e diz assim: olha, senhor cônsul, porque ele não vai vir todo dia. Ele vem uma vez por mês, se vir. Aí passa 2 meses, 3 meses, 1 ano. O cara não vai. E é um só cônsul para pegar, tem um monte de nego preso e ele só vai num, não vai em todos. Então você puxa lá do cofrinho, entendeu? E mostra para ele o pendrive e diz assim: eu tenho aqui um pendrive para negociar, vou contar tudo o que eu fiz. Entendeu, meu amigo? Estou sendo claro? Fudeu, estamos em guerra mundial. Não saia na rua querer roubar celular, assaltar, porque você vai ser morto.
A ordem é não prisioneiro. Mas o cara tinha se rendido. Não, agora vai tomar tiro. Houve uma persecução. O policial perseguiu e o cara foi morto, foi alvejado. O policial disse, para. O cara não parou, tomou tiro e morreu. Essa é a ordem. Entendeu? Aí vai dizer que correu porque estava sem carteira de motorista, correu porque era menor. Não. Você fez cagada, fugiu, toma tiro. Entendeu? Tô sendo claro? Porque estamos em guerra mundial. Otário! Muito bom dia. No momento, dia 14 de julho de 2025, horário 9 horas 42 minutos. As lideranças dos BRICS, da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, identifica já as operacionalidades das 60 agências de inteligência que, através do Civil Law e do Common Law, instituem que o BRICS é um braço colocado para o pagamento de terroristas, células da ORCRIM Foro de São Paulo, ao serviço do Grupo de Puebla e também Foro de São Paulo em 17 países da América do Sul, a criar narrativas totalmente trabalhadas com o procedimento conhecido no ambiente jurídico de batalha jurídica, ou seja, narrativas que são verdadeiras obras de ficção e que não permitem, porque todas elas estão formatadas em segredo de justiça. Então não tem autonomia em 17 países da América do Sul a respostas, porque todos estão com guerras de narrativas jurídicas. É o famoso procedimento que levou o ministro, até então era advogado, e ele agora é ministro do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o Zanin, falando da guerra jurídica, ou seja, ele faz arguições, ele é contestado, ele continua com arguições e ele coloca todo mundo em suspeição. Ele pode fazer isso com qualquer um. E está fazendo isso com os Estados Unidos da América, através do embate jurídico que colocou Luiz Inácio Lula da Silva fora da prisão, com o embate jurídico de narrativas. E tudo isto nessa ardilosa posição de pagamento de propina e de posicionamentos fora da Constituição da República Federativa do Brasil, como também da Constituição de 17 países da América Latina e da América Central, também da Europa. Então, a lawfare, como ele fala, lawfare, é um procedimento terrorista. Lawfare. Então, a lawfare, instrumento de terrorista narcotraficante, posicionado pela China, pela Rússia, ao contrabando, ao delipêndio, à propina
de funcionários públicos querendo se estabelecer em narrativas de alegar que estão com lawfare, pretendendo democracia, e eles praticam o segredo de justiça e não são nada transparentes, querem colocar os Estados Unidos da América como refém. E o Supremo Tribunal Mundial bateu o martelo e estabeleceu que o BRICS, todos os componentes do BRICS, são amotinados que, através da lawfare, não querem atender ao reset mundial, que começa daqui a 5 meses, no dia 1º de janeiro de 2026. A moeda se vai chamar Amero, com lastro ouro. Então, não ter transparência e colocar a administração de outorga do Supremo Tribunal Mundial em fazer o reset da moeda a ser implementada para que não haja manipulação de capital que foi otorgado através de guerras, ou seja, foram pessoas sequestradas, foram bancos roubados, por causa que o mundo está em guerra mundial. Então, o reset é justamente para monitorar o capital financeiro, de onde vai para onde vem, o feedback, e não para que haja narrativa de lawfare. É muito triste o que está acontecendo. Sequestram pessoas, matam pessoas, acabam com a reputação de todos. Então, nós descobrimos que estas pessoas têm treinamento terrorista. As companhias deles, a sociedade deles, são com terroristas, déspotas, torturadores, filhos da puta. Então, a guerra mundial já foi declarada. Entenderam? Não é um fato isolado a ser discutido com lawfare, com guerra jurídica de arguições. Não, não é para você ficar no ambiente de jurisprudência em que você não tem nenhuma liberdade de conhecer as provas, você não tem acesso às provas, você não tem acesso a nada, porque é tudo com segredo de justiça. Como se posiciona a Rússia, como se posiciona a China, como se posiciona a Oceania, como se posiciona a América do Sul. Não há transparência da lawfare. Estão na mão de terroristas, operadores da lei, que não têm capacidade, porque assim mesmo eles não são figuras que estudaram, operadores da lei. Eles não têm capacidade. Então cometeram crimes contra a própria Constituição. Então, os Estados Unidos da América estão ao combate do fentanil, veneno que está matando o planeta, a população do planeta. Então, o Brasil, ele é inimigo dos Estados Unidos da América. E foi posicionado para o Brasil: vocês têm que parar com a lawfare, a falta de transparência, querer manipular o governo americano através das big techs da internet no planeta, também na Europa, também na Oceania, na China, na Rússia. Isso é um ato criminoso de lawfare contra a população do planeta.
Vocês querem matar as pessoas do planeta e estão matando. Então, a coalizão, a OTAN, a NATO, o Pentágono, 123 países, com suas forças de exército, marinha e aeronáutica, não entra na arguição de vocês. Vocês são inimigos. Vocês são narcoterroristas que fazem contrabando de urânio enriquecido. Então agora vocês vão levar tiro, porrada e bomba. Então nós já estamos determinando a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, de Alckmin, do presidente do Senado, da Câmara de Deputados, da República Federativa do Brasil, dos partidos políticos, que todos eles têm pedigree e que todos eles são terroristas. Todos têm prontuário. Nós não vamos pegar um sujeito que não tenha uma ficha criminal. Nós vamos pegar todos os que têm ficha criminal. Todos que prevaricaram, que roubaram pelo civil law, pelo common law. Todos que estão com prontuário, todos que têm antecedentes criminais. Vão ser todos levados à prisão ou ao fuzilamento, porque estamos em guerra. Não é bater papo, bater boca de justiça, vamos levar para a área de julgamento. Não, o crime ocorreu. Então nós, através da lei IEPA, nós vamos proceder a tirar vocês de onde estiverem, debaixo da cama, atrás do armário, no banheiro, onde você estiver. E isso já é uma ordem dada. Então não adianta querer argumentar, querer publicitar, querer colocar um cidadão brasileiro contra outro. Não! O crime são vocês que cometeram. Lawfare. Utilizando a justiça como trampolim de direito, quando vocês não dão direito porque vocês são terroristas, narcotraficantes, vendedores de sentença. Vocês são pior escória do que os traficantes, assaltantes, assassinos que estão sendo abrigados por vocês, que praticam a lawfare. Vocês já foram julgados. Então vocês agora vão ser levados para o presídio, para vocês estabelecer a pena do seu delito internacional, que é a dosimetria, prisão perpétua ou pena de fuzilamento. Entendeu? Porque agora não tem mais injeção letal, não é mais forca, é pelotão de fuzilamento. Tô sendo claro? Tá entendendo o que eu tô falando ou não tá entendendo? Você acha que vai vir o chinês discutir o que eu tô falando? Ele sabe. Você acha que vai vir o russo discutir o que eu tô falando? Ele sabe. Todo mundo sabe e ninguém quer isso, mas vocês não se dão por aludido. As tarifas que foram colocadas é para vocês procurar um diálogo direto. Você, Lula, tem que ir lá na Casa Branca e dizer, olha, você colocou 135% de tarifas no Brasil, eu estou aqui. Eis-me aqui. Então você vai bater as digitais? Vai bater o DNA? Vai tirar a máscara? Mas você não quer ir lá para os Estados Unidos. Você é um terrorista, espia, colocado por um antigo regime que já não existe mais.
que ele operava nos Estados Unidos da América, esse regime do Obama. Ele disse que você era o cara. Também o Biden. Não existe mais. Não existe mais o Partido Democrata. Todo mundo está fugindo dos Estados Unidos. Todo mundo está com a cabeça prêmio. Todo mundo tem que ressarcir o roubo. O dinheiro que roubaram dos Estados Unidos da América. O Partido Democrata. Entende? E não é daqui a 4 anos que vai voltar o Partido Democrata. Não é aqui a mesma coisa que lá e lá a mesma coisa que aqui, porque mudou. É outra composição mundial. É todo o staff mundial, todo o capital do planeta que falou, chega dessa administração que não deu certo. Não tem mais ONU, não tem mais os 7 mais ricos, não tem mais o Foro de Davos, não tem mais BRICS, não tem mais porra nenhuma. Não tem mais lawfare. Porque vocês são terroristas, narcotraficantes. Não vão enganar mais ninguém. E o que ele fez de dizer deixa o Bolsonaro tranquilo é por um motivo simples. A saúde do Bolsonaro está em perigo. Então, se você tocar um cabelo do Bolsonaro, você, Barroso, vocês aí do Supremo Tribunal Federal, Gonê, PGR, você, Zanin, você, Dino, você, Luiz Inácio Lula da Silva, você, Alcolumbre, você, Hugo Mota, qualquer um de vocês, não aconselho a que queiram produzir ansiedade a um homem que foi perforado por uma faca e tiraram os intestinos do senhor Bolsonaro. Estão entendendo? Porque vocês já foram descobertos, não tem para onde fugir. Se você quer conversar das tarifas, você, Lula, vai lá na Casa Branca, por que não vai? Tem medo de que ele puxe a tua máscara? Tem medo que ele mostre que o teu dedo é uma fantasia, que você não é o Lula? Que você é um filho da puta! Tá na cara, tá escancarado, não passa mais, ninguém suporta mais. A Europa toda sabe que você é um plágio, a casa caiu. Porque eles também que receberam dinheiro da USAID, que receberam dinheiro do Obama, do Clinton, da Hillary Clinton, do Bush, todos eles vão ter que devolver o dinheiro dos planos Marshall. Acabou. Então não tem retórica, não tem lawfare, não tem discurso de chegar e dizer, olha, mas eles estão dizendo isso porque eles querem pegar a autoridade do Estado. O Estado está muito bem, obrigado. Mas nós temos que defender o povo de vocês, ladrões, filhos da puta. E se vocês não vão sair através de fugir, de se entregar, vocês não vão ganhar essa. Mas hoje vocês saem no tiro, na porrada e bomba. Porque estamos em guerra mundial. Foi já determinado. Guerra mundial. Mandamos agora destruir vários paióis. No Irã, vai voar tudo
pra merda, vai voar merda pra tudo que é canto. Hoje. Você quer que a gente destrua também na China? Que destrua todos os paióis? Tá duvidando? Tá querendo encarar? Hein? Quem vai escutar você? Seu ladrão, filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu. Você e esse grupo aí, que fizeram dinheiro vendendo cocaína, vendendo fentanil, e se dizem empresários. Que porra é essa? Isso já é o passado, não é a situação vigente agora. Agora nós temos que favorecer a cabeça, o intelecto do ser humano. Vocês mataram muita gente no planeta. Não pode continuar morrendo gente. Entenderam, seus filhos da puta? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Arbitragem internacional, justiça paga. Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome. É meu e-mail. No Google. Oscar Aníbal Chapano. @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. Número 510-466-44734. Entendeu? Tô sendo claro. Quem se mete acaba na vala. Porque a gente não tem que convencer vocês, porque vocês não são o alvo. A gente não precisa do país, da população saber de quem está roubando vocês. Quem está roubando vocês, vocês sabem. Vocês conhecem. Vocês vão no supermercado todo dia. Você está pagando imposto como se tivesse uma calamidade. E a calamidade chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E 22 partidos, filha da puta. Entenderam? Tô sendo claro. E vocês querem intimidar. Aí intimida advogado, intimida delegado de polícia, intimida bicheiro, intimida um monte de gente, mas tem gente que você não consegue intimidar. Porque no momento em que você quiser intimidar, você já morreu, filha da puta. Não é, seu filho da puta? Por que vocês não peitam? Por que você não chega e diz? Por quê? Tem medo de morrer? Mas para alguns é difícil, para outros é fácil exercer o cargo, arbitragem internacional, corregedor-geral na investigação da ONU, reduto de ladrões, da cleptocracia, sociedade de ladrões, filhos da puta, assassinos, genocidas, estupradores como arma de guerra, são os filhos da puta. Já todos identificados. Entendeu? Então vocês não têm como permanecer em cima do planeta Terra. Não tem por que estar o pé de vocês em cima da Terra do planeta. Não vai sobrar nenhum de vocês, seus filhos da puta. Entendeu? É sentença. E a sentença que a arbitragem dá, não cabe recurso. Demora,
Mas já estamos aqui, já chegamos na praia. Vamos voltar, vamos nadar tudo para trás? Comeu merda. Agora nós vamos pegar você e vamos jantar. Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você, o Alexandre de Moraes, você, o Alckmin, você, essa cambada de filho da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Então foda-se vocês, seus filhos da puta. Viraliza isto. E poupa tempo, meu filho. Quem sabe você só pega uma prisão eterna. Não é? Tenta a sorte, filha da puta. Reflexão. Se você passar um dia inteiro com alguém muito rico, sua conta bancária não vai aumentar. Se você passar um dia inteiro com alguém de rara beleza, você não vai ficar mais bonito. Porém, se você passar um dia inteiro com alguém feliz, de riso, fácil, alegre e que sempre tem uma conversa solta e positiva, você voltará para sua casa bem mais feliz. Cerque-se de pessoas lindas e ricas por dentro, porque isto é contagioso. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dio. Nesse momento, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão, a voz da verdade. Esse senhor, ou melhor, esse juiz Oscar Aníbal Chapão, ele fala a verdade, ele tem coragem. Ele fala o que ele pode falar. E é claro que quando ele fala, aquelas palavras são exatamente para os terroristas, traficantes e comunistas. Esses canalhas, esses psicopatas, então, não pode ser tratado da mesma maneira de uma pessoa de bem. Então, eu quero aqui falar com vocês, patriota, nós patriotas, não podemos misturar com esses canalhas. Quem são esses canalhas? São os terroristas, traficantes, comunistas e esses políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. Eles não têm capacidade de administrar uma nação. Por quê? Porque, meus amigos e minhas amigas, o que eles estão fazendo com os patriotas, o que eles estão praticando, aquelas prisões daquelas pessoas do bem, pessoas idosos, ok? Isso a gente não dá nem para falar. Por quê? Eu não gosto de falar de canalhas, dessas pessoas, desses ditadores igualmente aquele ditador Saddam Hussein, que os Estados Unidos deu fim de Saddam Hussein, certo? E deu apoio às pessoas do bem no Iraque. É isso que está precisando do Brasil. Trump, venha nos socorrer, Trump. Deus está usando você, Trump, para limpar a sujeira que está sendo o Brasil. Quando fala Brasil está contra Israel e Estados Unidos, não é o Brasil. São esses canalhas
né, que estão fazendo o que vocês estão verificando aí. Eu não falo nomes desses canalhas, porque pessoa do bem não pode tratar de outra maneira, certo? Mas o juiz está dando um recado de todos os dias. Ele está dando as notícias verdadeiras. Esse homem de bem. Então o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele é um juiz arbitral, corregedor, interventor, certo? E as pessoas do bem, quem é realmente um patriota sabe como é fundamental essas palavras do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele trata bem quem merece ser tratado, né? Os patriotas, etc, etc. Nós fazemos parte do bem. Por que nós fazemos parte do bem? Porque nós adoramos o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Nós amamos a nossa pátria e respeitamos a família. Portanto, Deus, pátria e família. Se você está fora desse pensamento de ser uma pessoa que adora a Deus, né, de ser uma pessoa, né, ou melhor, se você é uma pessoa, né, que não está fazendo parte desse sistema do bem, né, que são os patriotas, que nós adoramos a Deus, amamos a nossa pátria e amamos a nossa família. E vocês ditadores, e vocês terroristas, traficantes comunistas, e vocês que estão invadindo, certo? A nação brasileira e outra, mas vocês não irão ter o que vocês querem. Vocês querem o quê? Os Estados Unidos. Os generais já estão no Brasil. Ok? Precisa falar mais? Vocês já estão sabendo que os Estados Unidos está tomando as devidas providências. Aguarda! Meus amigos e minhas amigas. O mestre Dinho, eu quero aqui falar. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Gratidão, Bolsonaro. Gratidão, Trump. Gratidão, presidente lá da Argentina e outros, ok? Gratidão para os patriotas, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, está chegando, já inclusive nesta data de 14 de julho do ano de 2025, já começaram as prisões no Brasil e em outros países. É o que o juiz está falando no relatório, está falando isso e muito mais, ok? Agora, como sempre, o mestre Dinho fala todos os dias. E todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho as matérias. Matérias importantes. Matérias de utilidades públicas. Nacional e internacional. Você, meu amigo e minha amiga, que é uma pessoa de bem. Meus parabéns, ok? A seguir, vamos assistir as matérias, ok? Conforme já citada. Na sequência. Urânio de Angra e o navio do Irã. Em março de 2024, um navio militar do Irã atraca no porto do Rio de Janeiro. A presença foi autorizada pelo governo brasileiro. Mas o que chamou a atenção não foi a chegada, foi o silêncio. O navio permaneceu ali por vários dias, sem nenhum exercício conjunto, sem operação declarada, sem visitas oficiais abertas à imprensa. E aí começa a teoria. A poucas horas dali, na costa de Angra dos Reis, 2 ampolas de urânio enriquecido desaparecem da usina nuclear brasileira. São pequenas, seladas e altamente rastreáveis, e mesmo assim sumiram. Nenhum alerta, nenhuma câmera, nenhum funcionário punido. Internamente, o desaparecimento foi classificado como um desvio acidental de inventário.
Mas então, um mês depois, o Irã anuncia avanços no seu programa de armamento nuclear. Fontes internacionais afirmam que o urânio usado tem traços semelhantes ao produzido no Brasil. Coincidência? Ou uma trilha radioativa que ninguém quer seguir? Os Estados Unidos entram em cena. Um de seus aviões espiões, equipado com sensores de radiação de alta precisão, o WC-135 Constant Phoenix, rastreia partículas de urânio entre Angra e a rota marítima, até o navio iraniano. Oficialmente nada foi divulgado, mas relatórios vazados mostram que o avião identificou assinaturas isotópicas compatíveis com combustível enriquecido sul-americano. E então a pergunta explode. O Brasil cedeu, vendeu ou foi roubado? E se o governo não sabia? Quem autorizou a permanência do navio iraniano? Quem escondeu o desvio das ampolas? E por que o Brasil, que produz urânio somente para fins pacíficos, não investigou o sumiço? A teoria sugere que existe um elo oculto, um canal silencioso entre atores infiltrados no sistema energético brasileiro e nações interessadas em tecnologia nuclear de forma ilegal. O navio iraniano não estava em missão diplomática. Estava recolhendo algo que já sabia onde estava. A mídia calou, o governo silenciou, mas o mundo observou. Hoje, analistas internacionais questionam: por que o Brasil deixou um navio militar de um país sancionado permanecer tanto tempo? Por que justamente nesse período o material sumiu? E o mais importante, quem controla as fronteiras nucleares do Brasil? A história pode nunca ser contada oficialmente, mas os rastros existem. O urânio saiu de Angra, o avião rastreou, o Irã avançou. Coincidência demais? Ou alguém trocou silêncio por algo muito mais radioativo do que dinheiro? O urânio de Angra e o navio do Irã. Em março de 2024, um navio militar do Irã atraca no porto do Rio de Janeiro. A presença foi autorizada pelo governo brasileiro, mas o que chamou atenção não foi a chegada, foi o silêncio. O navio permaneceu ali por vários dias, sem nenhum exercício conjunto, sem operação declarada, sem visitas oficiais abertas à imprensa. E aí começa a teoria. A poucas horas dali, na costa de Angra dos Reis, 2 ampolas de urânio enriquecido desaparecem da usina nuclear brasileira. São pequenas, seladas e altamente rastreáveis, e mesmo assim sumiram. Nenhum alerta, nenhuma câmera, nenhum funcionário punido. Internamente, o desaparecimento foi classificado como um desvio acidental de inventário. Mas então, um mês depois, o Irã anuncia avanços no seu programa de armamento nuclear. Fontes internacionais afirmam que o urânio usado tem traços semelhantes ao produzido no Brasil. Coincidência? Ou uma trilha radioativa que ninguém quer seguir? Os Estados Unidos entram em cena. Um de seus aviões espiões, equipado com sensores de radiação de alta precisão, o WC-135 Constant Phoenix, rastreia partículas de urânio entre Angra e a rota marítima, até o navio iraniano. Oficialmente nada foi divulgado, mas relatórios vazados mostram que o avião identificou assinaturas isotópicas compatíveis com combustível enriquecido sul-americano. E então a pergunta explode. O Brasil cedeu, vendeu ou foi roubado? E se o governo não sabia? Quem autorizou a permanência do navio iraniano? Quem escondeu o desvio das ampolas? E por que o Brasil, que produz urânio somente para fins pacíficos, não investigou o sumiço? A teoria sugere que existe um elo oculto, um canal silencioso entre atores infiltrados no sistema energético brasileiro e nações interessadas em tecnologia nuclear de forma ilegal. O navio iraniano não estava em missão diplomática. Estava recolhendo algo que já sabia onde estava. A mídia calou, o governo silenciou, mas o mundo observou. Hoje, analistas internacionais questionam: por que o Brasil deixou um navio militar de um país sancionado permanecer tanto tempo? Por que justamente nesse período o material sumiu? E o mais importante, quem controla as fronteiras nucleares do Brasil? A história pode nunca ser contada oficialmente, mas os rastros existem. O urânio saiu de Angra, o avião rastreou, o Irã avançou. Coincidência demais? Ou alguém trocou silêncio por algo muito mais radioativo do que dinheiro? Urgente! Alan dos Santos entrega nos Estados Unidos o infiltrado do PCC dentro do STF. Meus amigos, o jornalista Alan dos Santos acaba de trazer à tona uma revelação bombástica envolvendo ministros do STF.
Algo que vai deixar você completamente de queixo caído. Muitos brasileiros já desconfiavam, mas agora a verdade veio à superfície. E sabe por quê? Porque, diferente da grande mídia que sempre abafou o caso, Alan dos Santos e o jornalista Luiz Ernesto Lacombe decidiram romper o silêncio e mostrar ao povo o que está sendo escondido nos bastidores do poder. Essa denúncia é séria e pode mudar o rumo do debate nacional sobre liberdade, justiça e os abusos cometidos por quem deveria defender a Constituição. Não perca! Assista esse vídeo até o final. Reflita sobre tudo o que será revelado e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Só a verdade pode nos libertar dessa ditadura de toga. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu estou falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Ah, fulano é advogado. Urgente! Alan dos Santos entrega nos Estados Unidos o infiltrado do PCC dentro do STF. Meus amigos, o jornalista Alan dos Santos acaba de trazer à tona uma revelação bombástica envolvendo ministros do STF. Algo que vai deixar você completamente de queixo caído. Muitos brasileiros já desconfiavam, mas agora a verdade veio à superfície. E sabe por quê? Porque, diferente da grande mídia que sempre abafou o caso, Alan dos Santos e o jornalista Luiz Ernesto Lacombe decidiram romper o silêncio e mostrar ao povo o que está sendo escondido nos bastidores do poder. Essa denúncia é séria e pode mudar o rumo do debate nacional sobre liberdade, justiça e os abusos cometidos por quem deveria defender a Constituição. Não perca! Assista esse vídeo até o final. Reflita sobre tudo o que será revelado e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Só a verdade pode nos libertar dessa ditadura de toga. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu estou falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Ah, fulano é advogado. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Este no es Ucrania, es Washington DC, ya está protegido con estos tanques de guerra. Estes são os 5 países com os mísseis de maior alcance do mundo. O país, em primeiro lugar, possui mísseis tão poderosos que pode literalmente atingir você do outro lado do planeta. Vamos começar a contagem regressiva. Em quinto lugar, temos o Reino Unido. Agora, o Reino Unido não utiliza mísseis terrestres como alguns outros países, mas possui o Trident 2D5, um míssil lançado por submarino. Esse míssil pode percorrer mais de 12 mil quilômetros, o que é quase toda a distância de Londres até Sydney, suficiente para atingir alvos em diferentes continentes. E como é lançado de submarinos furtivos, escondidos nas profundezas do oceano, é quase impossível de ser rastreado. Isso dá ao Reino Unido um alcance global silencioso, mas sério. Em quarto lugar, estão os Estados Unidos. O Minuteman III da América é um míssil terrestre com alcance de 13 mil quilômetros. Isso é suficiente para alcançar praticamente qualquer lugar do mundo, seja a Rússia, a China ou até mesmo a Coreia do Norte. Eles são armazenados em silos subterrâneos e podem ser lançados em poucos minutos após receberem uma ordem. Esse míssil forma a espinha dorsal da defesa nuclear dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, temos a Coreia do Norte. Essa pode te surpreender, mas o Hwasong-17 da Coreia do Norte
é um dos maiores mísseis terrestres já construídos. Especialistas acreditam que ele pode alcançar até 15 mil quilômetros, o que significa que poderia atingir grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York ou Washington DC. Embora ainda esteja na fase de testes e não tenha sido totalmente comprovado em combate real, o simples fato de que ele possivelmente possa alcançar distâncias tão longas já chamou a atenção global e levantou sérias preocupações ao redor do mundo. Em segundo lugar, está a China. O DF-41 da China é um dos mísseis balísticos intercontinentais mais avançados do mundo. Ele pode percorrer até 15 mil quilômetros e carregar múltiplas ogivas nucleares ao mesmo tempo. Isso significa que pode alcançar praticamente qualquer país e atingir várias cidades simultaneamente. Esse tipo de míssil mostra o quanto o poder militar da China evoluiu e o quão sério é seu objetivo de se tornar uma superpotência global. E, em primeiro lugar, está a Rússia. O RS-28 Sarmat, da Rússia, também conhecido como Satan II, é uma verdadeira fera. Com um alcance de até 18 mil quilômetros, ele pode literalmente alcançar qualquer lugar da Terra. E não é só o alcance, esse míssil pode carregar ogivas 2.000 vezes mais poderosas do que a bomba lançada sobre Hiroshima. Ele foi projetado para driblar sistemas de defesa antimísseis e causar uma destruição massiva. Em resumo, é o míssil mais assustador em existência atualmente. Então, em um mundo armado com tanto poder, a maior força em que podemos confiar não está no alcance de um míssil, mas na distância que mantemos de usá-lo. O PT desesperado por um lado, parte da direita querendo resolver as tarifas por Lula em nome do povo do outro. Outra parte apenas assiste. Quem tá certo? Quem tá errado? Na verdade, a gente vai entender o que está acontecendo. São vários pontos para abordar. A campanha de Trump aqui no Brasil não é uma coisa simples e pontual, não se resume a tarifas. Tem coisas muito grandiosas acontecendo, movimentações inclusive dentro da esfera militar, movimentações dentro do mercado, levantamentos, relatórios encomendados, investigações determinadas por Donald Trump aqui contra o Brasil. E as coisas passam batidas. O que me espanta, sinceramente, é ver que depois de tanto sacrifício, de tanta loucurada, tem gente dizendo que Trump não tem que se meter aqui, da própria direita. Trump não tem que se meter, que nós resolveremos com o povo na rua. É muito fácil falar quando não é você que está arriscado de ir para cadeia, ou quando não é você que está preso. É simples. Mas a questão também não é essa. A questão é que tem gente querendo já ganhar capital político para o ano que vem. Não, vamos a Estados Unidos negociar com o Donald Trump. Não, desculpa. Primeiro, vocês não vão conseguir chegar lá e resolver isso. Segundo lugar, não tem que fazer. E em terceiro, irmão, o problema é que estão cobrando o Lula, a direita entrou numa vibe de cobrar o Lula com cacete e simplesmente esqueceu da causa da sanção. O pessoal olha e fala assim, não, tarifas, eu sou a favor da tarifa, eu sou contra a tarifa. A favor e contra, rapaz. A favor e contra você tem que ter legitimidade. A gente não tem legitimidade para ser a favor e contra. A gente tem opinião se é bom ou ruim. É ruim, mas a única coisa que eu creio, e a narrativa está completamente errada da direita. Completamente errada. Você pode notar, observe. Você é contra ou a favor da tarifa? Nem contra nem a favor. Eles têm a soberania deles, são capazes de determinar tarifas ou impostos pra gente, e nós temos a nossa. Eu quero saber por que Lula protege a causa dessas tarifas. Por que Moraes é tão precioso para Lula? Por que é preciso sacrificar todo o mercado, todos os empresários, milhões de empregos, setores diretos e indiretos, entre 3 e 4 milhões de pessoas atingidas, direta e indiretamente, por causa de uma só de umazinha, Sim. Porque o que está motivando lá na documentação que o Trump mandou aqui, Brasil, não é Lula, não é a orelha, o dedo dele tá faltando, não. O que está motivando? Censura. Sanções contra as Big Techs, perseguição a Jair Bolsonaro, cassação da liberdade de expressão, a cidadãos americanos, a residentes americanos e também, principalmente, exercício da jurisdição, um juiz exercendo jurisdição, exercendo o poder de juiz
dentro do Estado americano, mandando ordens e dizendo na ordem que não devem ser contadas para o governo americano e manter sigilo. Que o processo é sigiloso, para não vazar. Todas essas causas que eu disse para vocês são as únicas causas reais que embasam, então, a sanção. Agora, tem a causa tarifária. Foi dito que déficit, superávit, a relação injusta. Trump disse, a gente pode negociar de acordo com a relação que nós tenhamos. Porque o problema não é a tarifa, não é o imposto. O problema são todos esses elementos que estão listados lá. E só há uma pessoa responsável por isso. Então, pelo amor de Deus, gente, por favor, preste atenção. Cair nessa conversa da mídia. Você é a favor da tarifa? A pergunta é capciosa. Eu sou a favor da tarifa, não é contra e a favor. Eles têm a soberania deles, podem impor o imposto à tarifa pra gente. Tem problema. Quem tem que resolver isso é o Lula. E para resolver isso, basta olhar a carta. Por que ele está sacrificando o empresariado todo, milhões de empregos, por causa de uma única pessoa? Meus amigos, se a gente seguir essa linha aqui, é sucesso certo. Agora, parlamentares quererem sair daqui para os Estados Unidos para negociar com o Trump, vocês estão ficando doido, cara. Desculpa, com todo o respeito que eu não tenho a essa opinião, me perdoe palavreado. Olha só. Vocês acham que é a primeira vez que os Estados Unidos está fazendo isso? Hã? Acha mesmo que é a primeira vez que os Estados Unidos está, de repente, sancionando países para remoção de juízes ou para aposentadoria de juízes? Acha? Sinto lhe informar, meu nobre, não é. Acha que é a segunda? Não é. Terceira? Também não, bebê. E detalhe, sucesso? Sim. Sucesso. Renúncia, impeachments, até prisões. Quais os casos? Isso eu vou te contar no próximo vídeo. Um vídeo específico sobre isso. Pessoal, eu vou passar agora já para essa notícia aqui rapidinho. Que a gente vai trabalhar e você vai ver a gravidade disso aqui. Preste atenção. O governo Trump trocou o adido de defesa no Brasil e ignorou o governo Lula. É uma leitura rápida, você pode brincar, caçoar, achar que é besteira, porque ele não falou nada para Lula, e vai e vem, que é isso, que é aquilo, e não ignorou a diplomacia, os militares e tudo. Primeiro, a gente tem que saber o que é o adido, e principalmente, o que quer dizer essa troca desse adido, sem a comunicação para o Lula, sem a comunicação para o Itamaraty, sem o questionamento junto aos militares, ou a acomodação dele junto aos militares. Quem é esse cara? Por que ele tá vindo e por que ele não fala português? Tudo tem um motivo. Não é ferro e fogo, meu irmão. Tudo tem um ponto. E aqui, exclusivamente aqui, você vai ver essa análise. Show? Então, respira fundo. Vem comigo. O show começa já já, depois que você deixar o seu like, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário lindo e maravilhoso e me diga: você sabia que existe uma investigação comercial contra o Brasil para meter mais sanções no Brasil? Você sabia que a imposição das tarifas de 50% não são 50%? São mais do que 50%? Você sabia também que existe uma investigação patrocinada pelas Big Techs aqui no Brasil? Exatamente. Contra setores políticos, todas as coisas que eles estão fazendo e estão empautando agora para poder empreender campanhas contra a liberdade de expressão, principalmente as Big Techs. Sabia disso? Não? Tudo isso eu vou te contar. Eu passei agora nesses vídeos no dia de hoje. Eu passei esse tempo fora, pessoal. Tava dodói, tá. Como eu disse pra vocês, eu me recuperei um pouco. A gente recaí, foi um negócio bem complicado. Infecção é triste, né? Agora eu tô melhorando, já tô bem melhor. E eu sigo com vocês agora. Então, como não dá pra recuperar o tempo perdido, vamos tornar o tempo de agora mais especial do que ele foi ontem. E certamente, daqui a pouco, será mais especial ainda do que está sendo agora. Show de bola? Deixa teu comentário. Deixa aí bonitinho. Responde essas questões pra mim. Outra coisa, meu amigo, minha amiga, meu nobre, minha nobre, se você puder fazer a contribuição e ajudar o seu amigo, eu vou te ser eternamente grato, muito grato mesmo, através do Pix que tá na sua tela. Doe aí de acho. Seu foi grande, ó. doemaurofagundes@gmail.com. doemaurofagundes@gmail.com. Através desse Pix, meu amigo, você pode colaborar, patrocinar, ajudar, colaborar com o trabalho que eu desenvolvo aqui no canal. Tá certo? Pessoal, eu peço a vocês que façam a contribuição, pelo menos
Aí quem puder fazer isso, quem puder se tornar membro também, eu vou agradecer muito aqui no canal. A colaboração de vocês no Pix, ela é fundamental. Acredite, ela é fundamental. Tá certo? Então, vamos pra frente, que atrás vem gente. Meu amigo. No final tem uma musiquinha pra vocês. Show? Então vamos lá, pessoal. Respira fundo, que o show começa agora. Vamos começar olhando então essa história aqui da troca desse adido. Quem é esse adido? O que é que esse adido faz? O que é que ele deixa de fazer? Meus amigos, esse adido militar, ele é o brother que ele chega. Vou falar por minha linguagem mesmo, do jeito que eu gosto. Esse brother é o brother que chega. Ele vai representar os Estados Unidos quanto à questão de defesa. Militarmente, é o brother da defesa militar dos Estados Unidos que vem para o Brasil para manter uma comunicação constante com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas Brasileiras, para manobrar interesses, estratégias, troca de informações, repasse tecnológico, tudo isso, tecnologia, o câmbio todo é feito através disso, ou seja, uma cooperação, uma integração entre uma coisa e outra. Na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, a coisa mais comum que existia era a expulsão de adidos militares. Por quê? Espionagem. A acusação e a suspeita, e na verdade a comprovação maior, eram espionagens através de vários tipos, às vezes de escuta. Ele coordenava determinado tipo de escuta, que eram levadas de forma móvel até, através de... antes eram grandes vans, né, combis, ou vans que se deslocavam. Hoje em dia você tem maleta, você tem um aparelho menor que a maleta, quase o tamanho de uma bolsinha, para fazer escuta. Você não precisa nem ir até o local. Não estou dizendo que é isso. O que eu sei é que ninguém, absolutamente ninguém, pode adentrar uma embaixada ou algo do corpo diplomático. Ou seja, a sede onde ele está, ela é absolutamente inviolável. Alguns vão te dizer que é extensão do território americano. Não é. Embaixada é território brasileiro, só que é absolutamente inviolável. Certo? Então, ou seja, ninguém vai fazer varredura. Pode ser isso? Não sei. Mas uma coisa que eu sei. Donald Trump chegou a dizer, e a secretária dele chegou a afirmar o seguinte: no BRICS, todos estão sendo monitorados de perto. Não importa o tamanho, se é grande ou pequeno, está sendo monitorado de perto. Quanto a falas, interesses, intenções, conjecturas, projeções, alianças. Pois todos ali têm uma retórica bélica, belicista, ainda que não factualmente, mas uma retórica hostil aos Estados Unidos. E isso gera uma instabilidade, gera todo aquele... Donald Trump adotou a máxima dentro do governo dele, que é: todo aquele que se dispuser a defender, a criar ou a empreitar, ou seja, em agir contra os interesses dos Estados Unidos, não será mais considerado aliado. Isso significa o quê? Quando a gente estava lá em 2014, mais ou menos 15, teve um grande caso que nós acompanhamos, ainda já no governo, acredito que foi do Obama. A Dilma, com aquela questão toda da Petrobras, a Dilma estava grampeada. Vocês recordam disso? Nós temos um clássico vídeo que eu nem esqueci de trazer, de Jair Messias Bolsonaro, nosso querido presidente, gritando lá na Câmara dos Deputados, como só ele: eu prefiro 1000 vezes o Obama além do meu e-mail do que a Dilma. Certo? Então estavam pegando tudo que era tipo de grampo, telefone, era o cacete. Bem, nós temos o caso da NSA. Isso aí é para outra hora pra gente conversar, que é um negócio absurdo de espionagem. Mas vamos passar um pouco disso e tratar agora do que realmente importa. A troca desse adido. Ele vem sem... E o Lula não é avisado. Perdão, não é comunicado. Perdão, o Lula deveria ter sido consultado, ainda que formalmente, só por formalidade mesmo. Não foi comunicado. Não foi consultado. Depois disso você tem o quê? Ele vem, também não é repassado nada para a esfera militar. Ele chega de surpresa. Na cerimônia, Lula não estava presente. Por quê? Porque não foi convidado. E normalmente, na verdade sempre, é um ato solene, é apenas uma cerimônia, mas é uma cerimônia importante. Tá falando de Forças Armadas. O brother não fala português. Por que você tira então um brother que é responsável pela comunicação da defesa no Brasil com o Exército Brasileiro e ele não fala o seu idioma? É simples. É porque ele é proxy. Ele não é ponte. A ponte ela vai e vem. O proxy só vai no sentido. Meu amigo, ele só vai pegar as informações e repassar
para quem tem que repassar. Não que se falarem com ele em inglês ele não vai responder. Mas a questão toda é não apenas o simbolismo, não é isso. Fica bem claro que ele não tem nada a conversar com essa galera. Nada a conversar aqui. Ele é um canal direto dos Estados Unidos. Era para ser com o Brasil. Na questão militar. E agora não é. Basicamente ele tá aqui para fazer o quê? Já que não é para tocar papo, ele tá basicamente para monitorar. Você pode escrever aí. Lá na frente, quando tudo vier à tona, você vai lembrar do que eu tô falando. Isso tá aqui para monitorar. Não é para construir laços, amizade, bater dominó no final do dia, não. Meus amigos, está aqui para monitorar. Ele está aqui justamente também para, se possível, direcionar aqueles que falarem com ele. Ou seja, influenciar indiretamente. São mestres na arte da retórica. São mestres na arte do convencimento. Tem matérias, como dizer, treinamentos enormes a respeito disso nos Estados Unidos. Também, meus amigos, ele é como se fosse um sensor do Pentágono dentro das Forças Armadas e aqui no Brasil. Ou seja, toda a movimentação, os comentários, os bastidores, tudo ele vai ficar sabendo, tudo ele vai repassar diretamente ao Pentágono, daquela forma que a gente gosta, sem filtro. Também, meus amigos, o canal direto com os setores militares, eventualmente tenho simpatia a uma mudança de regime. Ele vai ser o brother que vai olhar, observar, vai saber exatamente quais são, por exemplo, os generais ou quais são as autoridades ali da cúpula, que não dá para saber todas, que tendem a simpatizar com a mudança para o regime socialista, que é o que nós estamos vivendo hoje. E é gravíssimo. Disso tudo, meus amigos, também monitorar a questão da aproximação, ou pelo menos da conjectura, como os militares brasileiros, isso aqui é importante, como os militares brasileiros estão enxergando e até onde eles estão dispostos a permitir que o Brasil realmente se aproxime ainda mais agora no setor bélico, no setor de guerra, no setor belicista, de batalha dos países do BRICS. China, Rússia e Irã principalmente. Quantas vezes eu não falei para vocês que o BRICS ele ia chegar nesse ponto de fazer a proposta de mútua proteção territorial. Quando você ouvir a palavra sul global, a expressão sul global, o sul global é uma palavra que substituiu a expressão antiga de terceiro mundo. Você aprendeu na escola certamente, primeiro, segundo, terceiro mundo. Terceiro mundo não são os países em desenvolvimento, para não dizer fufu. E aí, com isso, nós tivemos a substituição por sul global. Na verdade, essa expressão sul global, ela surge ali por década de 60, 50, 60, idos, né? Mas ela toma força mais por agora, ali depois mais ou menos da década de 90, mais ou menos por ali. Meio da década de 90. Mas toma força pelo menos aqui no Brasil. E no mundo também. Então, essa galera, todo esse pessoal, preste atenção. Países que não têm expressividade dentro do cenário político, expressividade bélica, expressividade, pode até ter expressividade financeira, mas não de grande monta. Expressividade bélica, não tem rojão para falar, capacitação para isso. Esses países eram os antigos países em desenvolvimento. Era um país lascado, pobre, mais lascado do que traseira de quem em dia do final do ano, né? Em Réveillon. É complicado demais, pessoal, a gente vê a situação toda acontecer e simplesmente as pessoas não prestarem atenção. Esse movimento todo que está acontecendo, ele é o resgate do que havia da Guerra Fria. Presta atenção. O movimento chamado anteriormente de terceiro mundismo, que eram esses países lascados, quebrado, meu irmão, país escroto, quebrado mesmo, porcaria de Colômbia, essas imundícias aí. E o Brasil, para você ter ideia, o terceiro mundismo, os países do terceiro mundo, eles em regra não se aliavam à Segunda Guerra a lado nenhum. Tá lascado. Nós fomos pressionados pelos norte-americanos. Nós precisávamos ir para um lado para o outro. Por quê? Porque os nazis estavam vindo abastecer lá no norte do Pará, em Salinópolis. Os navios nazis estavam indo abastecer lá. Em Idos lá também, no Ceará, estavam abastecendo lá. Bahia.
Aí os caras olharam e falaram assim, não, pai, como é que é, mamãe? Pra nós nada. Então um cargueiro de mercadoria mercante do Brasil afundou, não se sabe como, e foi então que nós tomamos o lado dos Estados Unidos. Graças a Deus, né? Senão eu não estaria aqui, provavelmente. Meus amigos, a gente anda mais um pouco, só para terminar essa história, assim entender. Nós estamos nesse ponto. Hoje, nós temos duas frentes. Lá atrás, tínhamos uma. A União Soviética angariava os terceiros mundistas e colocava a responsabilidade da pobreza pobreza do país justamente em quem? Nos países de primeiro mundo, nos capitalistas, nos países dos burgueses, dos malditos yankees, principalmente Estados Unidos, basicamente, Estados Unidos. Por que colocavam sempre essa culpa nos Estados Unidos, logo principalmente ali depois da Segunda Guerra? Vocês já imaginam por quê? Sempre aquela mesma coisa voltada à questão do proletariado, contra o patrão, contra o burguês. A mesma história. Pré-Segunda Guerra, meu amigo, nós tivemos ali, no desenrolar da Segunda Guerra, essa coisa já se surgiu. Não foi só após, não. Já estava ali valendo. O que acontece com isso tudo é que esse mesmo movimento que foi feito, a União Soviética angariava essa galera, fazia, vem cá, pô. Esses caras aí estão pegando todo o dinheiro do mundo, viado. Porra, na moral, pô, confia em mim. Eu sou Nikita Khrushchev, man. Confia em pai. Deixa eu botar umas armas nucleares no teu país, mano. Na moral, vou te proteger grandão. Lembra das armas nucleares que foram para Cuba? O cara mandou desmontar do míssil, os mísseis nucleares balísticos. Quando os Estados Unidos tomou consciência de lá, negociaram, tiraram de lá e tiraram da Hungria, se eu não me engano. Em contrapartida. Mas a questão é, esses países de terceiro mundo, ou terceiro mundistas, que hoje pertencem ao sul global, com exceção da China e da Rússia, esses caras aí, eles são apenas território fértil para eles explorarem e colocarem as armas nucleares, os mísseis balísticos, para haver uma multiplicidade de frente de ataque, uma área de influência maior. Eu acho que você consegue compreender o que eu estou dizendo eles dominam o pobre com a promessa de derrotar o rico para que todos sejam iguais. Nada mais é do que o resgate com outra roupagem do comunismo. É exatamente o que nós estamos vivendo. Não é à toa que o Lula está dando uma de louca, de doido e desvairado. Ele quer justamente o quê? A pressão, aquela história, para ele poder justificar a proximidade com a China, com a Rússia, e fechar o compromisso bélico, estratégico bélico com eles, e romper com os Estados Unidos. Tem uma resistência natural dentro das Forças Armadas brasileiras. Por mais que você não goste, chateado, estou tratando aqui tecnicamente de forma objetiva. As Forças Armadas brasileiras, para elas trocarem a parceria estratégica para a China ou a Rússia, vão ter que trocar todo o certame tecnológico, toda a tecnologia, todos os softwares, mercadorias, empreendimentos, tudo! Empreendimentos tecnológicos, tudo. Satélites, monitoramento, tudo. Estratégias, tudo que tem que ser feito. Você acha que coronel, general cansado do jeito que estão aí de não fazer nada? Muitas vezes, com todo respeito, tem uns que são ponta firme. Vocês acham que eles vão querer fazer isso aí? Ai, não é porque é pior pro Brasil. Não, é porque é cansativo. É porque é cansativo. Dá trabalho, meu irmão, dá trabalho. Não vão, meu irmão, não vão, brother, não vai. Esquece. Mas isso não é o suficiente. A questão toda, meu amigo, a questão toda é que nós saibamos onde nós estamos metidos. Porque a vinda desse adido para cá, essa troca desse adido para cá, parece uma coisa boba, uma coisa pequena. Não é. E lembrando, só para ressaltar, o adido militar, ele não é um diplomata, tá? Ele vai ser um representante, agir como tal, mas ele, na verdade, ele é um militar, tá? Ele serve para espionar, para saber qual o rolê que tá dando. O papo é esse. Num segundo ponto, né, nós temos uma trompicaria. Na verdade, pessoal, sério também, por quê? De forma bem clara, os Estados Unidos da América está dizendo: Forças Armadas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês estão fazendo agora. E eu já vou saber já o que vocês querem fazer no futuro. Estão dizendo também: Lula, pária, imbeciloide, Cook, nécio. Por outro lado também, não é regime de censura,
Então eu não falo sua língua. Quando duas pessoas não falam um idioma como não falam a mesma língua, elas acabam não se entendendo. Ou seja, é uma representação de que não estão se entendendo, os Estados Unidos com o Brasil. Lembra que na Torre de Babel, o pessoal falava, ela estava construindo aquela Torre de Babel, estava sendo construída, estava crescendo. Nimrod estava muito louco na Bíblia. Ah, nossa, Torre do cacete, vai ficar grandona, vou chegar no céu, vou escrotear, vou tomar lugar e tal. E o Criador liberou 70 anjos e eles tinham uma missão. Não era derrubar a torre. Eles ensinaram o seu um idioma, uma língua diferente. 70 idiomas, 70 linguagens foram ensinadas aos homens que construíam a torre. Um não falava a língua do outro. O que aconteceu? Uma cacetada de cacete. A porrada comeu e depois terminou como terminou. Em frangalhos. E aí eu lhe pergunto, você sabe o que significa Babel? Que Babel significa confusão. Tá certo? Então nada é à toa. Só foi uma ilustração bíblica. Mas presta atenção ainda mais. Porque também, meus amigos, a instalação de um oficial, eu vou dizer aqui, de um oficial que não fala o seu idioma, ou seja, é um oficial que você não tem um trato direto, pelo menos retórico direto, serve como uma pressão militar sobre o Brasil, dizendo aos Estados Unidos, ao Brasil, que nós não estamos falando a mesma língua, mesmo idioma. Vocês acham então que os militares agora estão felizes com essa situação? Não estão. Agora, a possibilidade dessas ações internas aí brasileiras, aqui no Brasil, né? É que elas passem a ser tratadas como assuntos de segurança nacional pelos Estados Unidos, fica claro. Tá? Fica claro. Mauro, por que você está dizendo isso? Bem, veio um indivíduo que não veio para conversar com a diplomacia, o indivíduo não veio para conversar com o governante do país, e o indivíduo militar não veio para conversar com as Forças Armadas e nem com a cúpula militar que gera a defesa do país. Significa que mandaram um representante da defesa norte-americana para um país onde ele não quer e não vai falar com o governo, com a diplomacia e nem com os militares. Bem, agora, presta só um restinho de atenção para a gente fazer o fechamento. Você deve recordar dessa ordem executiva. Bem aqui. Essa ordem executiva foi assinada por Donald Trump, pessoal, em janeiro de 2025. E ela designa aqui, ela diz quem são os cartéis de drogas, quem são tratados como terror, estrangeiros, terroristas globais, especialmente designados ali. A gente já tratou também a questão toda ligada ao PCC, ao Comando Vermelho, mas a gente vai mais além. Porque, na verdade, basta você parar e pensar. Os Estados Unidos da América podem enquadrar o PSCC e o Comando Vermelho como grupos de terror. Em breve, diz o deputado Belinsky, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, teve uma reunião com as autoridades americanas. E além disso, meus amigos, você lembra que veio aquele pessoal, aquelas autoridades americanas, tratar aqui a respeito das sanções e tudo. E teve uma galera que foi conversar, inclusive, com o governo. E simplesmente a resposta do Lula, da diplomacia brasileira, inclusive do Amorim, que não vale nada, foi que nós seguimos o padrão ONU. Ai, que delícia. Então, se eles não consideram terrorista, por que nós vamos considerar? Não, eles são bons. Inclusive, apoiaram a minha campanha, Lula. Envolvido com criminoso até o olho até o pelo do pé. Sempre foi essa cachorrada. Sempre. Mesma conversa. Um rapaz, o dia que pegarem mesmo pra saber o que é. Então, só pra você lembrar, o David Gamble e o Pita se reuniram com a galera do governo. Você pode acompanhar, inclusive, aqui na matéria. E o que aconteceu? Vou até ampliar pra você ver. Eles tiveram, da boca do Lula, da boca desse pessoal aí, do Departamento, Ministério da Justiça e tudo, que o governo do PT não pretende enquadrar o Comando Vermelho e o PSC como organizações terroristas. Tá? E segundo o que foi dito, é que simplesmente, Belinsky, por exemplo, visitou as autoridades americanas, eles estão muito próximos de considerar esses grupos de terror. Agora, para fechamento, meu amigo, você tem que lembrar também que quando eles falam no grupo de terror global, como esses todos que foram classificados aqui, e também outros que já foram citados na própria ordem executiva, é dito que a defesa americana tem que fazer qualquer coisa para garantir a segurança americana.
qualquer coisa. Detalhe, fala na ordem executiva que, inclusive, não cita os militares, mas diz que os militares, o que diz que as forças de segurança, elas têm que prezar por isso. Como se refere a grupos globais e que devem ser tomadas medidas para contenção, ainda que em território estrangeiro, só pode ser feito pelo exército americano. Tem um outro detalhe, irmão. Dentro da ordem executiva, também é dito que todo aquele que violar, atentar, ou quiser atentar, ou estiver, de alguma maneira, cutucando a segurança nacional norte-americana, deve ser identificado, investigado e neutralizado. O que significa isso, mano? Vai desde congelamento de ativos até o findar dos dias enquanto vivo. Não, tô falando sério mesmo. Claro que não são medidas que a gente vai ver sendo tomadas aqui. É óbvio, em nenhum lugar. Aqui, pelo menos onde tem democracia, né? Mas sim, é elencado. É possível ter eliminação física do perigo, do risco à segurança pública americana. Prisões em território estrangeiro, possíveis? Sim. Totalmente possíveis. Donald Trump deu poder ao exército, deu poder a ele mesmo de tutelar isso com essa ordem executiva. Por incrível que pareça, é possível fazer isso nos Estados Unidos. Um detalhe, não seria a primeira vez que há a captura de um indivíduo onde o Estado não consegue fazer nada contra ele. Ele continua vilipendiando, violando a democracia, pelo menos a segurança nacional norte-americana, repetidamente, e o Estado dele não faz nada, o país dele não faz nada contra ele para deter, não aposenta, não o retira do serviço. Não seria a primeira vez que eles fazem simplesmente prisões em território estrangeiro, inclusive sem precisar de decisão judicial. Show? Capite? É isso que vai acontecendo no Brasil, Mauro. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei, mas se você olhar para cá, para sua tela, você vai entender. Ao classificar cartéis como grupos de terror, Trump abre caminho para operações na América Latina. A ordem executiva assinada após a posse autoriza agências a atuarem dentro e fora do território americano para desmantelar organizações criminosas. A ação militar não foi descartada pelo presidente. Depois, pessoal, como eu disse, foi indagado por ele numa entrevista, ele disse: não está descartada. Legal? Então vamos lá. E aqui está o pulo do miau. Olha, se liga no movimento, papai. O decreto de Trump. Deixa eu aumentar, meu Deus do céu. O decreto de Trump sobre cartéis abre caminho para sanções contra o Brasil. Como assim, Mauro? Meus amigos, basta você observar. O decreto classifica cartéis de organizações criminosas transnacionais como terroristas globais. A medida pode impactar países da América Latina, abrindo precedentes para sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e militar na região. Trump classificou os cartéis como organizações de terror. O decreto enquadra os grupos, aí fala que o Trem de Aragua e assim, o Slava Turra, vem os classificando diretamente como grupos de terror. Ele tem uma outra ordem já para classificar outros grupos também. E eu não tenho dúvida que o PCC e o Comando Vermelho estão lá. Eu tenho certeza disso. E ele passa a classificar como terroristas globais, transnacionais, inclusive na ordem executiva é dito: ameaças de pessoas, grupos e estados a nível transnacional que impactem na segurança, ou possam impactar na segurança interna dos Estados Unidos da América. Aí você para pensar um pouco, pera aí. Beleza. As medidas podem conter bloqueio de bens, deportações, sanções unilaterais contra esses grupos. O texto também amplia poderes de inteligência e segurança, ou seja, eles podem utilizar mecanismos de segurança mais fortes e também podem utilizar um serviço de inteligência, digamos que um tanto quanto antiético, para garantir a vida americana. Estamos falando aqui de quebrar sigilo, boboy. Entendeu? Pra meter o grampão no telefone do maluco, no computador, pegar. Ih, olha aí, ligando pro telesec esse baitola, man. Tá ligado? Então estamos falando disso. Ai, mano, mas o Trump tá chantageando as pessoas, assim, tipo, ai, isso é chantagem. É sim, tá. Não tem por que não dizer que não. Ai, não, princípio, não tem princípio de valor, nada. Tá chantageando? Tá, e muito obrigado. Por favor, faça mais. Ah, você quer que eu chantageie mais? Sim, por favor.
Agora, quando a gente cruza, pessoal, essa ordem executiva com a legislação que ele cita dentro da ordem executiva, aí você tem o garfo do miau, tá ligado? Que é o seguinte, papai, presta atenção. A legislação antiterror dos Estados Unidos, ela permite, ela dá uma prerrogativa, ela dá uma autoridade, ela atribui poder para que ações extraterritoriais, ou seja, ações fora do território dos Estados Unidos, possam ser empreendidas, possam acontecer, incluindo ações extraterritoriais para investigações secretas. Mauro, quer dizer que, então... Esse seria por causa do PCC, como vermelho? Também. Monitoramento de suspeitos. Cooperação com o governo de aliados para operações policiais e militares. Certo, Mauro, mas... eu não estou conseguindo entender direito, não tem problema não. Estou aqui para isso aqui mesmo. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Na legislação norte-americana, você pode conferir. Eu já mostrei para vocês várias vezes aqui, não vou trazer de novo, que não enche o saco. Mas se liga, na legislação norte-americana, um ataque à soberania, ele é considerado uma afronta à segurança interna do país. Principalmente se ele for reiterado, se ele for contra um residente ou cidadão dos Estados Unidos. Se ele for reiteradamente, ou seja, se ele for feito várias vezes, o negócio começa a entortar. Na própria carta endereçada pelo Donald Trump ao alcoólatra, você vê, então, que tem uma parte muito interessante que ela vem falando aqui. A retaliação dos 50%, tá, se deveu, então, em parte por causa dos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que emitiu centenas de ordens de censuras secretas e ilegais a plataformas de mídias sociais. Secretas por quê? Porque na ordem do Moraes ia dizendo: não conte a ninguém porque a investigação está em sigilo. Não conte para ninguém, só execute. Mandava direto, sem passar pelos trâmites diplomáticos, sem passar pelos trâmites do sistema de colaboração. Ele está dizendo que centenas de ordens dadas de forma secreta pelo Supremo, ordens ilegais, ressalta ele, a plataformas de mídia social do Estados Unidos, ameaçando com multas de milhões, expulsão do mercado de mídia brasileiro, enfim, dentre outras tantas coisas. Quando você está dizendo assim, a Suprema Corte daí está dando ordem aqui dentro aqui dentro do meu país, a soberania, ou seja, os poderes da República Americana não são mais absolutos. Por quê? Porque existe um poder judiciário brasileiro está entrando na seara do poder judiciário americano. Isso não existe. Isso coloca em xeque a segurança jurídica do país. Por logo, a segurança do Estado americano, a segurança do Estado dos Estados Unidos. Quando você tem a segurança do Estado ameaçada ou machucada, vilipendiada, por ação de quem quer que seja, o que é que pode acontecer? Basta pegar o decreto que pune a galera do terror e faz remissão, então, a galera a ordem que transforma a galera em grupo de terror e a lei antiterrorista norte-americana. Localização, investigação extraterritorial em qualquer país para neutralizar o indivíduo, o Estado, quem governa, quem quer que seja. Mas aqui, irmão, neutralizar pode chegar até a eliminação física, mas não é o que vai acontecer. Pelo amor de Deus, não estou sempre precisando avacalhar tudo. O que nós estamos dizendo, pessoal? Eu estou dizendo aqui para você, olhando no seu olho, que eu já vivi anos o suficiente para saber quando tem uma coisa certa. Eu já vivi anos o suficiente para saber quando tem uma coisa errada e mesmo assim ignorar, achando que vai ser diferente. E no final, quando der errado, fazer a mesma coisa, achando que dessa vez vai dar certo. Eu já vivi anos suficientes para isso. Eu já li o suficiente para saber, que um país, quando dá ordens dentro de outro, está violando a soberania. Quem viola a soberania, dito por Trump, violou a soberania, você violou a segurança interna do país.
você violou a segurança do Estado americano, você tem o uso daquela ordem executiva conjuntamente com a lei antiterror, mesmo que o crime seja, por exemplo, decisões de outro país. Estou dizendo para você aqui que nós temos uma, não sei se vai acontecer, tá? Mas nós temos uma clara movimentação, claríssima movimentação de que na mesa do Trump foi colocada a prisão de Moraes pelo exército americano como possível. Não estou dizendo que é o provável nem que vai acontecer. Eu estou dizendo para você que a minha opinião, a minha visão, a minha análise é essa. Agora, se eu quero ou não quero, o que mais você eu deixo saber, se a gente vai conversando durante o dia, nos bastidores do Miau. Tá bom, pessoal? Ó, eu fico por aqui, espero ter contribuído. Um beijo no teu coração, fica com Deus, deixa teu comentário. Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado. Eu volto logo mais. Compartilha com a tua galera, manda para aquele teu brother, mande e faça assistir na marra, que quando querem mostrar vídeo escroto, vídeo de besteira, te enche o saco, não? Contar fofoca da vida, reclamar da vida, todo mundo sabe. Agora, vamos apresentar, agora você assista também. Toma quiprocó, né? Você faz, eu faço. Tá bom, pessoal? E também, lembra do seu amiguinho aqui? Se você puder colaborar, patrocinar, ajudar, ser um apoiador aqui do meu canal, eu vou ficar muito grato. Eu não sou investigado, pra você saber de uma coisa, eu não sou investigado em nenhum inquérito, não tô em nada, porque tem bênção de Deus. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí que foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação, e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Muito obrigada pelos posicionamentos, pela gentileza da entrevista. Muito importante que nós possamos... Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito!
Gente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.